Nesta noite estamos aqui na casa do nosso Deus para apresentarmos a Ele e aos seus santos a nossa adoração, nosso louvor, para juntos meditarmos na mensagem da nossa igreja que nos ensina, nos preparando para vivermos nesta terra e um dia podermos, irmãos, entrar no reino dos céus, ter o direito da nossa salvação, desde que vivamos procurando a nossa consagração, a nossa obediência através dos ensinos desta igreja. Eu peço a gentileza de todos os irmãos para ficarem em pé. Vamos cantar o hino Igreja Forte, de número 1 do nosso inário. Vamos orar todos em postura de oração. Ó Deus, eterno Pai, aqui estamos na Tua igreja, diante do Senhor, que do alto dos céus tem olhado por nós, tem nos amparado sempre. Receba a nossa sincera adoração, ó Pai. Assim também prestamos adoração e veneração a Jesus Cristo, nosso irmão, amigo que veio a esta terra, deu a sua vida em sacrifício pela nossa salvação, deixou ensinamentos preciosos, promessas que se cumpriram nesta Santa Igreja e que hoje nos faz participantes do reino dos céus. Adoramos também a Virgem Maria, a Mãe de Jesus, a nossa Mãe espiritual, assim como também ao Consolador, a Santa Avó Rosa, e ao irmão Aldo, nosso profeta. Aqui estamos reunidos nesta igreja com alegria em nosso coração, porque sabemos que estamos diante dos céus, que vem nos abençoar, junto ao Espírito Santo de Deus, que irá nos inspirar para o entendimento da mensagem da nossa igreja, doutrina e disciplina, que através dos nossos boletins são ensinamentos para moldar a nossa vida. Ó Pai, portanto, através do Seu Santo Espírito e dos Seus santos, nos dê a sábia inspiração para o entendimento perfeito da nossa mensagem e assim podermos viver de acordo com a vontade dos céus. Peço, ó Pai, que o Senhor então abençoe todo o trabalho de nossa igreja e que todos com esta inspiração dos céus, os irmãos que aqui estão, os nossos internautas, possam se sentir alimentados da Sua palavra, ó Pai. E assim, desde já, nós prestamos agradecimentos pela oportunidade, pela vida que nos deu, pelo direito de aqui estarmos como Teus filhos na Tua igreja. Agradecemos ao Senhor, louvando o nome de Jesus, da Virgem Maria, do Consolador, a Santa Avó Rosa e do Profeta Santo Irmão Aldo. Em nome de Deus e desses santos, declaro iniciada a nossa reunião. Amém. Vamos cantar o hino do nosso inário, Ó Espírito Santo de Deus, de número 82.
Jesus no coração. Que alegria, que satisfação, ganhei a vida e a salvação. Bendito dia em que aceitei o meu Jesus no coração. Que alegria, que satisfação, a vida e a salvação. Hoje eu estou livre do mal, graças a Deus, meu Pai celestial. E nesta igreja do céu, tudo farei pra ser fiel. Aceita a prece de amor que te faço com fervor, ajoelhada a teus pés, antevejo tua beleza pela fé. Em teu poder, suplico tua clemência e tua graça bendita. Santo
porta bendita do céu, do teu trono de esplendor, contempla-me com teu olhar, olhar divino renovador que afasta de mim o desalento nas horas de dor, enxuga o pranto do meu coração nas horas de alegria, aceita minha gratidão, Virgem Santíssima Maria, dá-me fortaleza, tu que és paciência, dá-me compreensão, ajuda-me a ter pureza, a ter humildade, a ter perdão e devoção. Ajuda-me a servir a Deus, o reino do céu, com perfeição. Santa Mãe, cobre-me com teu manto, ampara-me com tua mão forte, livra-me do perigo, faz-me participante do teu amor, Virgem Maria Santíssima, ajuda-me a ganhar o céu de esplendor. Amém, amém. De Deus entre nós, profeta santo e adorado, foste por Deus escolhido
divinos e valorosos, contamos com tua presença, do teu manto divino protetor. Sem ti não venceremos, porque sem ti nada seremos. Amém. Prezados irmãos, neste momento eu vou fazer a leitura a todos da mensagem contida em nosso boletim com o título Atuação do Espírito Santo na obra da Igreja Apostólica. O Espírito Santo da Santíssima Trindade tem todo o poder e inspira a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor e a todos os santos e anjos de autoridade e poder. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram sobre a Santíssima Trindade, que é formada por Deus o Pai, Jesus nosso Senhor e o Divino Espírito Santo. Todo o poder criador de Deus Pai e de Jesus nosso Senhor vem do próprio Espírito Santo de Deus, Espírito Todo-Poderoso, que inspira, governa e dirige todo o reino dos céus com Deus o Pai e Jesus nosso Senhor. E para contarmos com a aprovação e atuação do Espírito Santo em nosso favor, é indispensável que sejamos fiéis, obedientes e santificados. Esta Igreja Apostólica foi restaurada na terra nestes tempos, conforme a promessa de Jesus nosso Senhor, que haveria na terra o tempo da regeneração, pela direção de Deus o Pai, de seu Santíssimo Espírito e de Jesus nosso Senhor, os quais usariam o ministério terreno da Santa Avó Rosa, que durante 16 anos concederam-lhe autoridade e entendimento necessário para revelar a este povo apostólico todos os preceitos da santa doutrina e implantar na vida dos fiéis as leis disciplinares, para que através da prática da exclusiva vontade de Deus, pudessem merecer a guarda e a proteção dos seus santos e anjos,
e também pudessem receber a vida divina em seus espíritos, sendo renovados a cada dia no conhecimento da fé verdadeira, da união fraternal e da comunhão com o poder celestial. Foi através dessas virtudes do Espírito Santo de Deus, atuando sobre este povo santificado, que Jesus e a Santa Vó Rosa puderam restaurar esta igreja apostólica, continuadora da obra primitiva da igreja dos santos apóstolos. Entretanto, com o passar dos tempos, conforme nosso Senhor havia afirmado aos seus discípulos e está registrado em São Mateus, ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Portanto, grande parte da humanidade perdeu a condição de filhos de Deus e o amparo dos santos e anjos por causa do domínio do pecado. E daí houve então um longo tempo de silêncio entre Deus e os homens. Porém, após quase 2000 anos, Jesus nosso Senhor voltou, como havia prometido aos seus apóstolos. Ele veio em espírito e verdade. Se revelou a Santa Vó Rosa e teve domínio total na vida e no espírito desta serva fiel, dotada de dons e virtudes divinas, transformando-a em seu vaso precioso. A Santa Vó Rosa sempre amou profundamente a Jesus e a Virgem Maria Santíssima, e muito honrou estes santos com uma vida santificada e soube conservar os dons preciosos que o Espírito Santo de Deus lhe concedeu desde o seu nascimento. Dentre estes dons, o dom perfeito de discernir os espíritos das pessoas, aliado à virtude da justiça, bondade e do amor. No momento exato e oportuno, Jesus apareceu a Santa Vó Rosa e começou a revelar-se a ela, esclarecendo-lhe os mistérios do Evangelho do Reino dos Céus. Com muita fé, coragem e árduo trabalho, a Santa Vó Rosa batalhou ao lado de Jesus e, ungida pela virtude do Espírito Santo de Deus, conseguiu realizar o grande milagre, fazendo ressurgir depois de tantos séculos o povo de Deus e a verdadeira igreja dos céus, a igreja apostólica do Santo Consolador. A Santa Vó Rosa foi sendo preparada continuamente pelo Espírito Santo de Deus e por Jesus nosso Senhor, pois toda semana era arrebatada em espírito aos céus por Jesus, que a levava até o trono de Deus para ser abençoada. Inclusive, ela era levada também para junto dos santos apóstolos e de Maria Santíssima. Com estas preciosas virtudes e poder, ela tornou a nossa igreja e todo fiel apostólico merecedor do amparo e proteção celestial. Ao findar o seu ministério terreno, ela foi recebida nos céus como santa vencedora. E diante da corte celestial, foi galardoada como Espírito Consolador por
Deus Pai, seu Divino Espírito e Jesus, nosso Senhor, tendo recebido a missão de Espírito Consolador para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Através da atuação e unção do Espírito Santo em nossas reuniões, dedicamos a santificação e o preparo espiritual do nosso povo com o amparo de inúmeros anjos e santos de Deus e o grande poder divino entre nós. Nenhum espírito do mal entra em nossa igreja, pois todo o mal é afastado pelo grande poder que é enviado dos céus para nos proteger. O Espírito Santo de Deus atua em nosso favor, também ungindo a palavra da pregação em nossas reuniões e nos fortalecendo com as mensagens doutrinárias, inspiradas por nossa Santa Avó Rosa e por nosso santo profeta, Irmão Aldo. E nos momentos em que participamos com fé e reverência dos elementos eucarísticos da Santa Comunhão, o pão e o suco de uva são transubstanciados pela ação do Espírito Santo que está com Jesus, nosso Senhor, que nos alimenta com seu corpo e seu sangue e nos une na Santa Comunhão com todo o poder celestial. Temos a ótima oportunidade de renovarmos nosso espírito nas reuniões de oração, quando o Espírito de Deus se aproxima com seu poder renovador e nos concede mais sabedoria dos céus, nos fortalecendo na fé e no bom ânimo, concedendo-nos virtudes como humildade, longanimidade, paciência e perseverança, e ouve as nossas orações e petições para vencermos como seus filhos nesta terra. Também, através da hora milagrosa, com mensagens e hinos inspirados, o Espírito Santo de Deus convence as criaturas humildes, abençoando-as e protegendo-as, as quais, como novos convertidos, passam a integrar conosco o povo de Deus. O Espírito Santo de Deus também dotou o nosso santo profeta Irmão Aldo de um grande poder de convencer os humildes e sinceros a respeito das verdades da doutrina e dar condições aos sofredores de merecerem a misericórdia divina, serem curados de suas enfermidades e serem libertos dos vícios e dos maus costumes. O Espírito Santo concedeu poder regenerador ao Santo Irmão Aldo para preparar as almas contritas a fim de merecer entrar nos céus quando a vida do corpo terminar. Também, através do grande poder da unção do Espírito Santo de Deus, a Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, e o Santo Profeta Irmão Aldo, como Supremo Pastor, conseguem dar completa e total proteção a milhares de apostólicos e ouvintes da hora milagrosa, espalhados em muitos lugares deste planeta. Porém, é preciso crer e confiar em nossa mensagem. Irmãos e irmãs, se não fosse a atuação do Espírito Santo de Deus sobre esta obra, esta igreja não existiria como igreja apostólica pertencente ao reino dos céus. Portanto, sejamos fiéis à doutrina e disciplina para sermos dignos de permanecermos neste santo caminho,
até herdarmos os céus, glorificando em nosso viver Jesus nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Consolador, e o Santo Profeta Irmão Aldo, com amor e gratidão a Deus e ao seu Divino Espírito Santo. Prezados irmãos, esta é a mensagem. Acredito que todos acompanharam, refletiram nesta mensagem, entendendo o quanto o nosso Deus, Ele nos ama. E o seu Espírito Santo sempre tem atuado nesta igreja apostólica, na obra de Deus nesta terra e em nossas vidas, desde que vivamos segundo a sua santa vontade. O Espírito Santo de Deus é a supremacia, é o poder grandioso que inspira a Deus, é Jesus, que inclusive, como está em nosso boletim, inspira, governa e dirige todo o reino dos céus. Então, prezados irmãos, a reunião de oração, reunião dedicada ao Espírito Santo de Deus, onde nós temos a oportunidade de orarmos, de estarmos em comunhão com o reino dos céus, é um momento, inclusive, que nós temos de pedir a inspiração ao Espírito Santo de Deus, a todo o reino dos céus, para entendermos perfeitamente a mensagem da nossa igreja, tanto a doutrina como a disciplina. E assim, entendendo, vivermos na prática da vontade de Deus. Porque é muito importante, prezados irmãos, porque precisamos viver em obediência, vivermos sendo pessoas santificados, porque somente assim nós podemos receber da graça do reino dos céus, inclusive conforme os irmãos ouviram neste boletim, porque na vida dos fiéis, daqueles que vivem aquilo que aprendem nesta igreja, é que o Espírito Santo pode atuar em nosso favor. Se muitas vezes nós deixamos de praticar aquilo que ouvimos nesta igreja, ignorando, muitas vezes praticando só aquilo que nos interessa, obedecendo aquilo que nós achamos que deve ser obedecido, e muitas vezes aquilo que nós não queremos obedecer, acabamos deixando de lado, muitas vezes não podemos ser totalmente abençoados. No livro de Provérbios, no capítulo 12, versículo 1 a 3, diz o seguinte: quem gosta de aprender também ama a disciplina. É estupidez recusar a correção. Quem faz o bem é aprovado por Deus, mas Ele condena quem planeja o mal. Sobre o mal, ninguém poderá firmar-se, mas quem firma raízes em Deus permanece firme. Portanto, nós precisamos aceitar tanto a doutrina como também a disciplina, que muitas vezes aquelas pessoas que têm mais dificuldade de viver dentro da disciplina de nossa igreja, mas ela é importante. Aqueles que aceitam a disciplina, que procuram viver cuidadosamente em sua vida, fazendo a vontade de Deus, o Espírito Santo do nosso Pai sempre estará junto com estes. Então precisamos ter esse cuidado. Quantos anos, prezados irmãos, houve um silêncio entre os céus e a terra, entre Deus e os homens, devido ao pecado, as pessoas se afastarem de Deus, as pessoas praticarem a iniquidade e não se importarem em viver a vontade de Deus, que nos dá o direito de uma vida eterna. Porque essa vida que nós temos hoje, que muitas vezes nós encontramos dificuldades, há momentos bons e prazerosos que nos traz alegria e felicidade, mas há uma vida muito melhor, irmãos, no reino dos céus. Uma vida de felicidade constante, eterna, sem fim. E muitas vezes
aqueles que deixam de pensar nessa vida que será contínua no reino dos céus, abandonando a vontade de Deus para viver somente as alegrias terrenas, as alegrias da carne. Mas nós precisamos pensar também na vida espiritual que nós poderemos ter no reino dos céus. E Jesus então, ele falou sobre o futuro, o tempo da regeneração, que é esse tempo onde nós vivemos hoje, o tempo em que Deus iria dar uma oportunidade à raça humana, aos seres humanos, de uma recuperação moral e espiritual, de transformarem, de fazer uma reforma na sua vida e de viverem para Deus. E nós já participamos dessa mudança, desse tempo da regeneração, através desta igreja, através da obra do Espírito Santo de Deus. Mas ainda precisamos fazer com que outras pessoas deste mundo venham conhecer esta verdade. Por isso precisamos, inclusive, sermos fiéis, para sermos um exemplo à humanidade. Vermos, através dos nossos atos, essas pessoas, ao nos ver que existe pessoas diferentes. Mas por que existem pessoas diferentes? Porque são pessoas que representam a Deus nesta terra. Nós, como filhos de Deus, devemos ser, irmãos, representantes dele. Representante de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, vivendo conforme o exemplo que eles nos deixaram. Mas Jesus, prezados irmãos, falando sobre esse tempo de silêncio, ele se referia, inclusive, que veio relatado nesse boletim, falando as palavras de Jesus, que está registrado no livro de São Mateus, no capítulo 24. Então, eu li um pouco antes do que diz a palavra que está relatada em nosso boletim, e Jesus, ele estava falando com as pessoas sobre os tempos futuros. Jesus, então, respondendo aquelas pessoas que estavam questionando a ele, ele diz: cuidado para que ninguém os engane. Falando para as pessoas tomarem muito cuidado, se referindo aos tempos futuros. E ele disse: pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isto será o início das dores. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trair-se-ão e odiarão uns aos outros, devido ao aumento da maldade e da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E as palavras que Jesus disse, prezados irmãos, aconteceram muitas coisas e vêm acontecendo. Antes de chegar o tempo da regeneração, desta igreja que é a promessa de Jesus, a implantação do Espírito Consolador, a constituição do Espírito da Verdade, que é a Santa Vó Rosa, do profeta, que Jesus disse que haveria um só rebanho e um só pastor, muitas destas coisas aconteceram. Antes de surgir esta igreja, houveram 2 grandes guerras mundiais. Mas hoje vemos ainda guerras acontecendo. E rumores de guerras, que muitas vezes pensamos, será que pode ser a destruição da humanidade? Será que pode ser a destruição deste planeta? Vemos pessoas em nosso país passando fome. Quantas pessoas passam fome, não só em nosso país, mas em muitas nações desta terra, não têm o que comer. Mas Deus ofereceu, através desta igreja, uma oportunidade. Nós somos agraciados, nós devemos prestar enorme gratidão a Deus.
pela sua bondade, a Jesus, pelo seu amor, por ter feito uma promessa que hoje nos está beneficiando a todos nós, os ouvintes do programa Hora Milagrosa. E precisamos, irmãos, valorizar tudo isso. Há muitos que às vezes não valorizam, levam até mesmo em brincadeira a obra desta igreja, o que aprendem nesta igreja, não dão o devido valor. E algo que Jesus disse: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e odiarão uns aos outros. E muitas vezes, irmãos, inclusive na mensagem do boletim vem dizendo sobre a hora milagrosa, das pessoas que são convertidas através da mensagem que ouve, através das emissoras de rádio, através do programa também na internet. E essas pessoas se convertem, acreditam verdadeiramente na mensagem da nossa igreja, na sua doutrina, na sua disciplina. Mas muitas vezes, nós mesmos apostólicos, frequentadores de nossas reuniões, às vezes causamos escândalos. Por quê? Imaginem essas pessoas acreditando verdadeiramente na mensagem da nossa igreja e tem a oportunidade de vir em uma reunião nossa. E quando entra em nosso templo, nesta porta, quando aqui chegam, vêm muitas vezes pessoas que não vivem a mensagem desta igreja. Pessoas que muitas vezes odeiam o seu irmão. Vêm muitas vezes até pessoas brigarem até em recintos de nossa igreja, que isso já aconteceu. Isso é um escândalo, prezados irmãos. Muitas vezes essas pessoas que passaram a acreditar, acabam até mesmo perdendo a nossa fé. Perdendo a fé nesta igreja. Por quê? Por culpa nossa. Que muitas vezes não vivemos conforme temos aprendido nesta igreja. Às vezes por coisas mínimas, causamos conflitos, que se pensássemos melhor, nem teria acontecido. Então devemos tomar muito cuidado, porque é uma grande responsabilidade que nós temos. A Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, que recebeu esta missão, ela assim o recebeu para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ela compartilha esta missão conosco, irmãos, porque nós somos o seu povo, nós somos a sua igreja, e nós devemos representar a ela nesta terra, para que as pessoas se convençam do pecado que existe no mundo e passam a viver na justiça. Porque se não existisse o povo da Santa Vó Rosa, como que as pessoas iriam saber da sua igreja? Não iriam saber. É através de nós que eles sabem do Consolador, que eles vão saber do Consolador. Então, nós temos uma missão muito grande e devemos valorizá-la. E para recebermos as bênçãos dos céus, para podermos continuarmos fazendo a nossa parte, precisamos então, ao ouvir estas mensagens, que assim como o Santo Irmão Aldo, como quando esteve nesta terra ele o fez, a direção da nossa igreja continua fazendo, nós devemos refletir sempre, observar, olha, eu tenho praticado muitos atos corretos, mas eu tenho falhado nisso. Nós precisamos ser humildes. É muito fácil, irmãos, nós falarmos, eu sou humilde, eu me considero humilde. Mas só da boca para fora, só falar não adianta nada. Ser humilde verdadeiramente é analisarmos, observarmos o que precisamos corrigir, porque nós podemos ter falha. Alguém pode dizer assim, mas eu me considero perfeito.
Muitas vezes esse que se considera e que quer dizer que é perfeito, pode ser até mesmo mais pecador do que o outro. Porque consegue olhar o erro, o pecado do próximo, mas não consegue ter humildade para analisar a sua própria vida. E muitas vezes observar que precisamos e devemos corrigir alguns atos em nossa vida. Eu sei que todos os irmãos que estão aqui são muito inteligentes, são muito sábios. Por isso é que tiraram esse momento para vir à igreja, ouvir a mensagem dos céus. E eu digo dos céus porque é a mensagem que é a vontade de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Então, vamos ter muito cuidado em praticar tudo isso em nossa vida, para que o Espírito Santo possa atuar na vida de cada um de nós individualmente e em coletivo em nossa igreja. Para que a nossa igreja seja poderosa, para que a nossa igreja possa conquistar muitas e muitas almas neste mundo. E assim continuarmos sempre sendo merecedores da graça de Deus e dos seus santos, para que eles, o reino dos céus, não nos desamparem. Porque se muitas vezes, irmãos, vivermos em pecado, deixarmos de viver em união, sendo cuidadosos, tanto com a doutrina como a disciplina da nossa igreja, muitas vezes poderemos perder a comunhão com os céus e até mesmo deixar de receber as bênçãos de Deus. Deixar de receber a graça do reino dos céus. E isso é uma verdade, irmãos. Quando as pessoas se afastam de Deus, praticam o erro e a iniquidade, Deus não pode estar junto com essas pessoas. Inclusive no passado, eu quero dar um exemplo para os irmãos, para que vejam o quanto, se as pessoas estiverem em pecado, em desobediência, Deus não pode estar com essas pessoas. Essas pessoas se afastam de Deus e automaticamente Deus não está com elas. No passado, no tempo do profeta Josué, isso inclusive está registrado no capítulo 7 do seu livro. Então, Deus ele vinha dando a terra prometida ao seu povo, através daquele profeta, que fazia as pessoas reconquistarem as suas terras. Então, em uma guerra, um homem chamado Acã, ele então, junto com a sua família, roubou coisas que não lhe pertenciam, que eram condenadas. E levaram, inclusive enterraram dentro da sua tenda. Eles provavelmente imaginavam, ninguém está vendo. E é isso que muitas vezes, irmãos, quando nós cometemos coisas erradas, pensamos, ninguém está vendo. Mas Deus, ele está observando tudo. Hoje os nossos santos, eles estão observando tudo. Então aquele homem pensando, eu vou levar escondido, ele roubou aquilo que não deveria levar, e aí escondeu lá na sua tenda. Então, Josué, liderando aqueles homens, os mandaram para conquistar um reino chamado Ai. E quando chegaram lá, por eles terem, ou seja, aquele homem, olha só, um homem, uma família, causou o pecado, o erro de ter roubado aquilo que não deveria, e trouxe, ou seja, para todo aquele povo, que era considerado o povo de Deus, trouxe então para aquele povo, irmãos, o pecado. Automaticamente o pecado estava no meio do povo. E aí Deus não poderia estar com eles. E quando eles chegaram para aquela guerra, aqueles soldados, filhos de Deus, automaticamente sem a graça de Deus, eles então acabaram se recuando, e 36 soldados do povo de Deus, os israelitas, acabaram morrendo
Muitas vezes aquelas pessoas poderiam pensar, como até os irmãos, mas eles não tinham cometido pecado. Mas por causa do pecado daquele homem, daquela família que levou o erro para dentro do povo de Deus, então aqueles homens morreram e ainda perderam a batalha. E quando retornaram, que o profeta Josué ficou sabendo, ele ficou muito triste, se prostrou no chão, rasgou as suas vestes e diante de Deus questionava o porquê estava acontecendo aquilo. Por que eles passaram o Rio Jordão, que Deus o abriu para eles passarem para aquelas terras, para acontecer aquilo? Por quê? Então ele questionava. Mas Deus então falou a ele, é porque houve pecado. E o que ele orientou, prezados irmãos? Deus, o nosso Pai, orientou a ele para que falasse ao povo, para que naquela noite eles se santificassem, eles se purificassem, que no outro dia ele iria mostrar quem era o pecador, quem era a pessoa que errou, e que somente assim ele poderia voltar a estar junto com aquele povo. Aquele povo seria merecedor da presença dele, da bênção dele. E assim então, Josué o fez, orientou aquelas pessoas. Vejam, irmãos, o quanto é importante a santificação. Sermos puros, verdadeiros, viver a vontade dos céus. A doutrina hoje da nossa igreja e a sua disciplina que foi implantado com muito sacrifício pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Então, aqueles israelitas, povo de Deus, seguidores do profeta Josué, naquela noite se santificaram, se purificaram, e no outro dia eles se reuniram, e Deus apresentou quem era o pecador. E aquele homem chamado Acã, junto com a sua família, junto com a sua tenda, junto com todas as suas coisas, com aquilo que ele roubou, então aqueles homens, como mandava, foi apedrejado e tudo aquilo foi queimado. E assim, Deus voltou a atuar na vida do seu povo. E aí eles foram novamente para a batalha e conseguiram vencer a próxima guerra contra aquele reino de Ai. Irmãos, muitas vezes vemos no mundo acontecer tantas coisas e ficamos pensando, por que isso está acontecendo? Mas nós não imaginamos. Jesus disse que muitas coisas aconteceriam, mas se nós vivermos uma vida santificada, muitas coisas poderiam não ter acontecido de repente. Será que nós não estamos falhando da nossa parte? Não digo nada do mundo, porque eles não têm conhecimento e não têm comprometimento nenhum com Deus, com o reino dos céus, mas nós que estamos aqui temos. Nós nos comprometemos, inclusive, aqui, quando levantamos a nossa mão no momento do batismo, que a maioria dos irmãos, eu acredito que estão aqui, são batizados. E fizemos uma promessa, eu prometo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deixar do mundo e de todo o pecado. Eu prometo ao Consolador, ao profeta Santo Irmão Aldo, que eu vou ser obediente. Mas aí depois, não vivem em obediência. Então, muitas coisas às vezes podem acontecer porque nós mesmos estamos falhando. E muitas vezes podemos inclusive estar trazendo as coisas erradas lá do mundo para cá, para dentro da igreja, quando não deveria. Porque como eu disse aos irmãos, as pessoas que estão no mundo não têm comprometimento. Mas nós temos e devemos, então, viver a vontade de Deus. Porque não adianta nada nós estarmos aqui dentro da igreja e não vivermos aquilo que Deus quer. Que Jesus ensinou, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo lutaram, se sacrificaram
que nós sabemos o quanto eles se esforçaram pelo nosso bem, pelo bem da nossa igreja, pelo bem da humanidade, mas muitos não sabem valorizar. Irmãos, espero que todos tenham refletido com muito carinho. Esta mensagem é para, a cada dia, irmos aperfeiçoando a nossa vida. Cada um sabe o que está fazendo de correto ou o que está fazendo de errado, se estão fazendo. Então é uma oportunidade de se regenerar diante de Deus. Nós vamos orar logo mais. É pedir, meu Deus, eu sei que muitas vezes tenho falhado, me ajude. Jesus, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, para que eu me dê força, para que eu seja mais obediente, porque eu quero inclusive ser um exemplo para o mundo, quero ajudar a convencer o mundo da verdade, da justiça e do juízo. E eu sendo um exemplo, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, nossa, você é uma pessoa diferente, você tem uma religião, você tem uma fé. Porque muitas vezes acontece isso, as pessoas veem essa diferença e perguntam, porque somos pessoas honestas, somos pessoas humildes, boas de coração. É assim que precisamos ser. Então, temos uma oportunidade. Eu deixo esta mensagem a todos os nossos irmãos, aos nossos internautas. E neste momento, eu peço a gentileza de todos para ficarem em pé, para cantarmos o hino do nosso inário, nossa oração de número 122. Irmãos, agora temos alguns minutos para orarmos, para falarmos com os céus. Vamos aproveitar esse momento. Todos podem orar. Amém. Vamos cantar o hino do nosso inário, Glória e Louvor, de número 81.
Prezados irmãos, eu agradeço a presença de todos nesta reunião, agradeço o trabalho do coral, as apresentações, enfim, a presença de todos e também os nossos internautas pela participação, por participar de nossa reunião, ouvir as apresentações e a mensagem. É sempre uma alegria nós estarmos na casa de Deus, prestarmos louvor a Ele e aprendermos dos seus ensinamentos. Vamos finalizar esta reunião orando, todos em postura de oração. Ó Deus, te adoramos, ó Eterno Pai. Sabemos que a sua bondade é muito grande, o seu amor, por isso que o Senhor nos deu esta igreja, mesmo a humanidade vivendo em pecado, se afastando do Senhor, através do seu Filho, o Senhor prometeu o Consolador, o Senhor prometeu o pastor, o rebanho, que esta igreja, este povo, o Senhor disse de um tempo da regeneração. E esse tempo, ó Pai, nós estamos vivendo um tempo de transformação espiritual. E por isso nós prestamos a Ti, com sinceridade do nosso coração, do profundo da nossa alma, a nossa mais sincera gratidão por tudo que o Senhor sempre fez e tem feito por nós, por nossa igreja, por nosso povo, que é o seu povo nesta terra. Adoramos a Jesus, o Filho que o Senhor enviou a esta terra, o nosso amigo, o nosso irmão, amigo este que não mediu sacrifício em lutar, em dar a sua vida como verdadeiro amigo pelos seus amigos, por nós, por aqueles que acreditam, que vivem a vontade do Senhor. Veneramos a Virgem Maria, a sua mãe, a Jesus, e também a mãe do nosso coração, a nossa mãe espiritual, que através dela o Senhor veio a este mundo. Ela que sempre esteve ao lado do Senhor, ela que ama este povo apostólico, e por isso nós a reverenciamos. Prestamos adoração ao Consolador, a Santa Vó Rosa, e ao profeta Irmão Aldo, dois santos que atuaram com muito amor à frente da obra desta igreja, que lutaram, que se sacrificaram para termos uma igreja santa e pura e verdadeira. Ó Pai, neste momento de oração, eu peço ao Senhor para abençoar a todos nós, aos irmãos que estão aqui participando presencialmente de nossa reunião, mas também aqueles que estão do outro lado, nos assistindo, os nossos internautas. Abençoe-lhes, ó Pai. Que as nossas orações, os nossos pedidos possam chegar diante do Senhor, do seu trono. Peço também pelos nomes que estão na caixa de pedido de oração neste altar. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles, ó Pai. Que todos eles possam receber aquilo que precisam para as suas vidas, de acordo com as suas necessidades. Mas eu peço que seja feito a vontade do Senhor, pois a vontade do Senhor é perfeita. O Senhor sabe o que é melhor para a vida de cada um de nós. Então, o Senhor irá nos abençoar junto ao seu divino Espírito Santo, junto a Jesus, junto à Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, abençoando aqueles que merecem, mas também aqueles que muitas vezes têm falhado e querem uma mudança espiritual, aqueles que têm pedido ao Senhor misericórdia, aqueles que estão prometendo diante de Ti, que irão transformar a sua vida, deixar o pecado, estão sendo humildes porque querem se corrigir, que o Senhor os dê força, coragem e bom ânimo.
Agradecemos, portanto, louvando o nome do Senhor, ó Pai, nosso Deus, na comunhão do Seu Divino Espírito Santo, sendo gratos também a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Em nome de Deus e desses santos, declaro encerrada a nossa reunião. Amém.